Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje a gente vai iniciar aqui uma série nova no canal, onde eu vou trazer os melhores e os piores do mês que se passou. Hoje é o primeiro vídeo do mês, então eu vou fazer esse apanhado referente ao mês de setembro. Eu estou usando os meus óculos de estrela, porque estou gravando isso dia 2 de outubro. Fui votar, exercer a minha democracia, e o voto, vocês já me dizem quem foi, não é mesmo? Esse vídeo vai sair na segunda-feira, a gente já vai ter um resultado, não sei qual é, vamos deixar um spoiler do resultado aqui na tela agora, mas é isso. Vamos seguir já pro vídeo agora para falar sobre o melhor e o pior do mês de setembro. Bom, vamos lá então. A ideia é que esse vídeo seja o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros, a ir ao ar aqui no canal no mês, para que eu possa reunir o que eu assisti, o que aconteceu no mês anterior, para falar aqui com vocês. O intuito não é que eu sempre consuma ou sempre fale de coisas que só aconteceram de fato no mês anterior. Eu posso ter assistido alguma coisa no mês anterior, mas que foi lançada há anos atrás e eu nunca vi. Que é o caso desse nosso primeiro aí, que eu vou falar de Messiah, que é uma série de 2019 lá da Netflix. Por que eu vou assistir ela só agora? Porque logo que ela saiu, ela meio que já me interessou. Mas uns 2 ou 3 dias depois, uma semana depois mais ou menos, ela já tinha sido cancelada. Então eu sabia que não ia ter uma continuação e eu sabia que ela terminava com um gancho. Do que se trata a série? Eu vou ler a sinopse que tá lá na Netflix pra vocês. Ó, tá escrito assim lá. Quando um homem atrai a atenção da mídia, passa a colecionar uma legião de seguidores ao redor do mundo e dá início a um grande movimento espiritual que acaba causando instabilidade política. Agora, cabe a uma agente da CIA investigar o que está acontecendo e descobrir se ele realmente é uma entidade divina ou um charlatão profissional. Então, só por esse texto aí, vocês já perceberam que é uma representação da história de Jesus, só que no tempo moderno. Então é basicamente isso. Esse cara surge, essa é a premissa da história, ele surge ali do nada, no meio de uma tempestade de areia que tá acontecendo, pregando para que tudo vai melhorar. Na Palestina, ele tá. E aí, algumas pessoas tomam ele como o novo Messias, e ele realmente consegue milhões de seguidores, e eu digo isso de maneira real mesmo, não seguidores na internet, seguidores mesmo, pessoas que acompanham ele ao redor do mundo. E isso toma uma proporção gigante. E a série faz com que a gente caminhe dentro da nossa mente entre... Nossa, ele realmente é um novo Messias e, putz, ele é um baita de um charlatão. Então é uma série confusa, mas que ao mesmo tempo te deixa sempre intrigado para saber mais e assistir mais. São, se eu não me engano, 10 episódios. E até mais ou menos no meio da temporada, a série até que segue um pouco neutra. Deixando de fato aberto para que você não atrele aquilo à religião e papapá. Mas dali do meio pro final não tem como falar que ela não é uma série católica. E ela foi de fato acusada disso, de tentar doutrinar as pessoas para uma religião. E o que não vejo um grande problema em se tratando de estar uma série dentro da Netflix, um serviço pago, que você paga, você assiste se você quer. Então tá tudo bem, se eles estão fazendo isso e a Netflix permitiu, você tá pagando pra assistir. Diferente de colocar isso numa TV aberta, que realmente pode influenciar pessoas e causar outras coisas que talvez não sejam legais. Mas a produtora da série soltou uma nota sobre isso, sobre esse lance de ser alguma coisa mais voltada à doutrinação. Eu vou ler pra vocês. Messiah é uma obra de ficção, não é baseada em nenhum personagem, figura ou religião. Todos os programas da Netflix apresentam classificação e informações para ajudar os membros a tomar suas próprias decisões sobre o que é certo para eles e para a sua família. Foi o que eu disse. Beleza, a Netflix faz isso, mas não é certo ela dizer que a série não é baseada em nenhum personagem, não se baseia em figuras nem em religião, porque isso é realmente muito explícito na série.
muito tratado na série. E essa série, apesar dessas críticas, ela está entre os melhores do meu mês, porque ela é uma série muito boa, é uma série bem produzida. Acho o roteiro um pouco fraco, ele meio que se perde, era um pouco moroso, sabe? Cansa um pouco, assim, as coisas que vão acontecendo na série. Mas eu gostei. Eu gostaria que ela tivesse uma outra temporada, e a Netflix anunciou que ela foi cancelada por causa do alto custo. Como ela é de 2019, uma próxima temporada gravada no meio da pandemia geraria um custo muito maior do que o normal, porque ela é uma série internacional. Ela acontece lá no Oriente Médio e gravada nos Estados Unidos ao mesmo tempo, com várias locações diferentes. Então não sei se de fato seria viável isso, mas eu acho que não é o real motivo esse daí pro cancelamento dessa série. Pra mim, essa série foi cancelada justamente por causa da polêmica gerada aí em torno da religião, que foi mais ou menos o que aconteceu com o primeiro filme lá da Bússola de Ouro. Se você já leu Bússola de Ouro, se você chegou a assistir esse filme, provavelmente você sabe que trata-se de religião e que isso é um grande problema. Não sei nem como a HBO conseguiu trazer essa série tão bem feita e tão explícita como ela tá hoje em dia lá no catálogo deles. Esse ano essa série termina, e aí eu conto aqui pra vocês um pouco mais sobre ela quando a gente for falar do mês que ela for lançada. Mas Messiah tá aí no meu melhores desse mês. Eu amei a série, apesar das falhas, apesar de algumas coisinhas soltas ali no roteiro, mas eu gostei muito, gostaria que tivesse uma continuação, não vai ter, mas se você quiser, assiste lá na Netflix. Se você não for apegado a querer uma próxima temporada, assiste na Netflix, porque é uma série legal, dá pra tirar umas reflexões até que bacanas dela. Setembro também foi mês do Rock in Rio. É óbvio que já tem milhões de conteúdos por aí na internet falando do Rock in Rio, mas eu não podia deixar de falar dos shows que eu mais gostei. Pra mim, tiveram altos e baixos no Rock in Rio, mas muito mais altos. Não vou falar dos baixos do Rock in Rio aqui, porque não quero ficar falando mal dos artistas que se apresentaram lá. Então vou falar dos meus highs, porque pra mim o Rock in Rio também está em um dos melhores desse mês aqui pra mim. A gente já começou com o pé na porta com o Post Malone, né? O Post Malone, eu já amo Post Malone, já faz um tempo. Gosto muito das músicas dele, acho ele um baita cara carismático em cima do palco. E a hora que eu assisti o show no Rock in Rio, o que foi aquilo? Que show de carisma aquele cara deu. Incrível, super simpático. Canta bem? Não, né? A gente sabe que não. Mas super simpático, se entregou real pro público. Era completamente brasileirinho ali, né, mano? Completamente. Foi incrível. E na seguida do Post Malone, veio aí a primeira mulher negra headline de um palco mundo. Isa, que entregou, ó, tudo e mais um pouco. Ela começou lá no meio do povo, tava belíssima. Foi muito legal essa referência, porque ela começou no meio do povo, meio que referenciando a foto dela assistindo a Rihanna, a Beyoncé, ou a Rihanna, não me lembro. Uma das duas ali no palco mundo, no gramado, meio que no lugar onde ela começou o show dela. Foi incrível, foi um show cheio de hits, porque se tem uma coisa que essa mulher tem é hits, não tem um álbum, não tem um próximo álbum, mas o que ela tem é hit. E ela entregou tudo, ela foi coroada no palco, ela cantou no palco enquanto a mãe dela tocava piano, a estrutura do palco era toda grega, coisa mais linda, baita destaque pra isso. E aí em seguida eu vou falar sobre o melhor show do Rock in Rio desse ano, que é sem sombra de dúvidas o da Ludmilla. Mano, eu ainda não entendi, agora que passou quase um mês, o porquê que a Ludmilla não tava no palco mundo. E junto a isso, o porquê Rita Ora tava no palco mundo, se ela nem é tão assim famosa aqui no Brasil, podia ter dado espaço pra outra pessoa. Isso entra num baita de um rolê, né? Por que a Rita Ora tava no palco mundo enquanto a Ludmilla não tava, enquanto a Jessie J também não tava no palco mundo, e a Jessie J sim mereceria estar no palco mundo, e outras pessoas que estavam em palco Sunset não estavam no palco mundo. Quais são os critérios usados para isso? O show do João também é um show assim impecável desde que ele começou a carreira dele. Eu não assisti a turnê Piratas ainda, já assisti as outras turnês deles ao vivo, e são impecáveis. Por que, sabe, existe essa disparidade? Não consigo entender, nunca consegui entender, é bem difícil para mim entender
por que algumas pessoas estão no palco mundo e outras não, por que Ivete Sangalo tá no palco mundo todos os anos, entregando basicamente o mesmo show todo ano, e pessoas que poderiam trazer uma diversidade diferente pro palco mundo não estão, sabe? A Ivete Sangalo tá em todos os palcos mundos, de todas as edições do Rock in Rio, ao redor do mundo, e a gente não consegue ter uma artista da magnitude da Ludmilla no palco mundo. Aconteceu um intervalo, né, entre um show e outro, se eu não me engano, da Rita Ora e o da Dua Lipa, e aí aconteceu o da Ludmilla no palco mundo, que foi o último show do palco Sunset, foi o último show do palco Sunset, a Ludmilla naquele dia, que foi o domingo, que foi o último dia do Rock in Rio também, e todo mundo que estava lá pra assistir a Dua Lipa, esperando no palco mundo, foi pro palco Sunset assistir a Ludmilla. Se ela tem esse público, por que ela não tava ali no palco mundo, sabe? E ela entregou tudo, entregou funk, entregou pagode, entregou as raízes dela, chama mulheres pretas pra subir no palco cantar junto com ela. Eu me arrepiei dos pés à cabeça com a Tati Quebra-Barraco cantando Boladona e o Parque Olímpico inteiro em coro junto com ela. Foi incrível. Maju, Tashi Trace, mano, foi sensacional. Ludmilla é assim, star quality pra estar no palco mundo, e eu espero que na próxima edição ela esteja, porque é muito injusto que ela não participou. Porém, Raiz aí, ó, melhores do mês, Ludmilla foi incrível. E eu falei que eu não ia falar mal dos artistas do Rock in Rio, que participaram do Rock in Rio, mas vou falar mal da Dua Lipa, que apesar de ter entregado um show pop, né, não vou falar Pop Perfection, porque não foi Pop Perfection, mas entregou ali um show pop. Mas ela entregou um show pop com 1 hora de atraso, meus amores. Ela atrasou meia hora pra subir no palco e pediu pra que a transmissão da TV se atrasasse em meia hora do início do show dela. Pra quê, viado? Pra quê? Domingo, eu ia trabalhar segunda-feira, eu trabalhei segunda-feira igual um zumbi, porque eu fiquei até o fim assistindo um show que nem foi tão bom assim, sabe? Ai, não. Fiquei decepcionado com a Dua Lipa. Tinha visto alguns amigos que foram no show dela em São Paulo, postando alguns vídeos. Eu falei, caralho, vai ser incrível no Rock in Rio. Não é que foi ruim, não foi ruim, mas sabe, eu acho que se tivesse colocado a Dua Lipa no lugar da Rita Ora e a Ludmilla no lugar da Dua Lipa no palco mundo, a Ludmilla tinha encerrado melhor o Rock in Rio do que a Dua Lipa, sem sombra de dúvida. Vamos falar de cinema? Vamos falar de cinema. Esse mês eu fui 3 vezes no cinema, fui assistir 3 filmes. Eu fui com a minha mãe, assisti um filme espírita que se chama Predestinado. Assisti ele. Ele é a história do Arigó, que é um médium mineiro, aqui do Brasil, obviamente, que recebia o espírito do Dr. Fritz. E ele fazia cirurgias espirituais, né? Isso fez um fervor na época, se eu não me engano, anos 90. Um baita de um fervor, 90 não, anos 80. Um baita de um fervor na televisão, eu não era vivo, sei disso por causa da minha mãe que me contou histórias e por ter pesquisado um pouco antes de vir falar aqui com vocês sobre isso. Mas assim, o filme, ele é muito bom, muito bem produzido, a atuação e a caracterização das pessoas é incrível. Quando o filme termina, nos créditos aparece o comparativo das fotos da época com a filmagem de agora. Assim, impecável. Eu só consigo imaginar quem viveu aquilo e assistiu esse filme e ficou pensando, meu Deus, é ele ali, porque ficou sensacional. O filme é protagonizado pelo Danton Mello, que é um baita de um ator, eu achei o filme maravilhoso. É um dos highs aí, um dos bons que eu assisti esses dias no cinema. Não é o melhor que eu assisti desse mês no cinema, já vamos chegar lá. Mas gostei, recomendo. Se tiver em cartaz ainda quando esse vídeo for ao ar, vai lá, assiste, vale o investimento, é bem legal. Vai no dia que paga meia, acho que não vale uma inteira, mas vai lá que vale a pena. Assisti agora também recentemente Mulher Rei, que é com a Viola Davis e é inspirado em uma história real, né? Eu gostei do filme da Mulher Rei. Pesquisei pouco sobre a história real do filme, mas do que se trata? Se trata das histórias de uma tribo de guerreiras de Amazonas, de lá da África, da Nigéria, se eu não me engano,
e que defendiam o reino delas de venda de escravos, de venda de pessoas negras, né, pessoas pretas. E esse rei, a qual a Viola Davis, que é a mulher rei, era serviçal, ele também era um rei escravocrata, sabe? Então isso é um furo da história. Ele não deixou de ser um rei escravocrata, assim como a história do filme diz. Mas eu gostei das sequências de lutas que existem, amei o empoderamento feminino que existe ali, mas tem várias coisas que eu não gostei no filme, sabe? Isso de ter distorcido um pouco, mas isso eu só não gostei depois que de fato eu li, porque eu fui sabendo que era uma história real, mas acabei não pesquisando antes sobre isso, e depois eu fui ler e falei, então não era bem assim. E aí tem uma outra coisa, existem brasileiros no filme que falam em português, que é um português de Portugal misturado com um português brasileiro, mas que meio que não casa com a época, então isso ficou muito esquisito. Gostei, achei o filme bom, acho que como eu disse, o roteiro também tem umas falhas ali, mas eu considero um filme legal, vale a pena assistir ele. Esse vale o ingresso inteiro, só pela Viola Davis, porque a Viola Davis está incrível. E apesar de ser uma história real, eu achei muito previsível, sabe? É um filme que, tipo, ele é longo, ele tem 2 horas e meia de duração. O que fizeram com os filmes de 1 hora e pouco, sabe? Não aguento mais esse filme de 2 horas. Mas ele não é um longo tipo o filme do Batman, que tem 3 horas e você não vê as horas passarem, não. Ele é longo porque e tem umas horas que cansa, sabe? Que você não quer mais assistir, você já viu aquela história, já cansei, sabe? Mas ele é muito previsível, sabe? Você sabe quem vai morrer, você sabe quais são as motivações. Só que apesar disso, você consegue torcer pelas pessoas. Você tem personagens que você gosta, que você cria um carisma, e isso é muito importante no filme, né? Tá como um dos melhores aí pra mim esse mês. Mas nenhum vai superar a magnanimidade, a magnitude, a perspicácia de Jordan Peele ao entregar Não Olhe. Eu fui assistir Não Olhe um pouco depois que ele saiu no cinema. Eu não sou fã de filme de terror, mas quando eu li sobre, assisti os trailers e entendi que ele falava sobre alienígenas, coisa que eu amo, caso você não saiba, tem uma série aqui no canal sobre histórias alienígenas, vou deixar aqui no card pra vocês e na descrição caso você queira ver. Mas quando eu descobri que era sobre isso, eu falei, tá, vou assistir, vou. Convidei uma pessoa, a gente foi assistir. Mano, que filmaço. Jordan Peele trouxe ali o suspense. Ele não é um filme de terror, assim, ele é mais psicológico, você fica mais, assim, tenso com o filme. Mas ele fez isso de uma maneira muito diferente. Não a parte do psicológico, mas a parte do alienígena, sabe? O meu pior pesadelo quando eu assisto um filme alienígena é esperar e eu não ver o alienígena. Só ficar naquela coisa, sabe? Naquela tensão. O que não acontece nesse filme? Você vê o alienígena. Você vê ele por fora, você vê ele por dentro, você vê ele do avesso, você vê ele de baixo, você vê ele de cima. Você vê. Isso é importantíssimo. E não só você vê, como você vê algo que você nunca viu na sua vida. Como você nunca viu na sua vida? Eu jamais imaginaria um alienígena daquela forma que o Jordan Peele colocou no filme. E o mais incrível, que talvez algumas pessoas não tenham pego desse filme, é o quão racial ele é, sabe? A história se trata do AJ, que é um herdeiro de uma fazenda de cavalos que treina cavalos para comerciais de TV, para filmes e tudo mais. E ele e a irmã dele cuidam disso. Não me lembro o nome da irmã agora, devia ter pesquisado antes de começar, mas esqueci. E aí, eles cuidam dessa fazenda. Numa fazenda do lado, próxima, não sei qual a distância, existe meio que um parque de diversão, onde um outro personagem cuida desse parque aí. Ele era uma pessoa famosa na infância. E é muito legal porque todos os personagens são super carismáticos, você torce por eles. E aí, nesse meio tempo, eles precisam vigiar o que tá acontecendo no céu, porque eles estão desconfiando de algumas coisas. E aí entra um outro carinha, o Angel, pra cuidar disso pra eles, de instalar a câmera. Daí ele fica, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, preciso também acompanhar. Daí ele acaba ficando amigo dos dois, dos irmãos, e acaba meio que morando ali pra olhar o que tá acontecendo nas câmeras.
e cuidar disso e descobrir o que tá acontecendo, porque ele ficou curioso também. E você cria uma empatia e um vínculo até com ele, sabe? Que não é um personagem principal. E isso é muito bom. Mas voltando pra questão racial. As pessoas provavelmente não perceberam isso. Porque, não sei se vocês sabem, mas na década de 50 nos Estados Unidos era muito segregado, sabe? Tipo, e era permitido que pessoas pretas não entrassem em certos lugares ou simplesmente não olhassem diretamente no olho de pessoas brancas. E daí vem a tradução do nome do filme, que é Não Olhe. Não vou dar mais spoilers do que isso, mas só de você ter essa informação, caso você não tenha assistido o filme ainda, ou tenha assistido o filme, não tenha pegado esse lance racial de dominância, de tipo, você não poder olhar diretamente pro olho de alguém que tá acima de você, fica aí pra você que ou vai assistir ou assistiu e não entendeu essa parte. O quão racial isso é, de uma maneira sutil e diferente, que o Jordan Peele sempre traz a parte racial do filme muito explícita, e nessa não é de uma maneira explícita, mas ainda assim muito tocante para pessoas pretas que com certeza entenderam essa referência. É assim, ó, melhor dos melhores que eu vi esse mês, sem sombra de dúvida. Vai assistir, não olhe no cinema. Mas daí você achou que eu ia só falar bem das coisas, né? Não ia só falar bem das coisas, não. O ano é 2020, eu pela primeira vez comprei ingressos para ir à Comic Con Experience, a famosa CCXP. Eu nunca fui na Comic Con, essa vai ser a minha primeira Comic Con. Eu estou ansiosíssimo e radiante e muito decepcionado com as credenciais. As credenciais desse ano são uma publi, viado. Uma publi. Eu acho que as dos anos anteriores também eram, né? Acredito eu. Não posso estar enganado quanto a isso, mas provavelmente eram também. Só que acontece que as credenciais desse ano são uma publi da série do Senhor dos Anéis, que é Os Anéis do Poder, que é considerada a série mais cara de todos os tempos. Eu não assisti nenhum episódio, não pretendo assistir nenhum episódio, eu detesto O Senhor dos Anéis. Não tenho porquê assistir isso, não gosto. Só que assim, o grande problema é, quando essas credenciais foram anunciadas e chegaram pra gente, a série não tinha nem sido lançada, bicha. Você nem sabia se você gostava dos personagens que estão na credencial. E pra piorar, a credencial parece uma figurinha barata. Dona Amazon, se a senhora gastou tanto dinheiro com essa série quanto a senhora diz, por que não me fez uma figurinha pelo menos brilhante? Sabe? Uns absurdos. Eu vou mostrar as credenciais já pra vocês aqui. Mas assim, sabe? E, ninguém nem tá falando dessa série, sabe? Eu vejo o povo falar muito mais da Casa do Dragão do que dessa série. Ficou assim, ó, esquecida no churrasco. Esquecidíssima no churrasco. Pode ser que seja linda? Pode ser. Assisti os trailers, achei assim a série, uau, coisa linda. Mas nada demais. Tá aqui, ó, as credenciais. Eu vou sábado e domingo. Mas, bicha, eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Não me interessa saber quem é também. Não me interessa. Não me interessa. Duas credencial feia. Ai, fiquei com ódio. Ódio. Esse foi o maior ódio desse mês, sem sombra de dúvida. A pior coisa que aconteceu foi a credencial dele. Por que não me bota uma foto do Harry Calvin pelado aqui? Mas mentira. Não, mas por que não me botam? Não sei. Eu preferi o Adão Negro nisso daqui do que o Anéis do Poder. Pronto, falei. Eu assisti também na Netflix um documentário, é um filme documentário, curtinho, tem 1 hora e pouquinho, que se chama Dentro da Mente do Gato. Não sei se você sabe, provavelmente não, mas aqui em casa temos 4 gatos. E é muito estranho ouvir as pessoas falarem mal de gato quando você tem gato, e as pessoas falarem umas coisas que tipo, você já teve contato com algum gato pra você tá falando um absurdo desse que você tá falando. E é muito legal a série, muito legal mesmo. A série não, né? O documentário. Eles tratam de questões realmente de convivência, sabe? Eles fazem um teste lá muito legal de que as pessoas têm a mania de achar que o gato tá com você por interesse, que ele nem sabe o nome dele e tudo mais, e eles provam o contrário isso, sabe? Eles colocam uma caixinha de som dentro da sala com o gato, e aí eles reproduzem sons
que parecem o nome do gato pra ver se ele reage. E aí no primeiro ele reage, mas por quê? Aconteceu um som ali, mas ele só, tipo, reagiu porque aconteceu um som. Aí na segunda vez, que é uma outra palavra que é parecida, ele cagou pro som. Na terceira ele cagou pro som. Na quarta ele cagou pro som. E na quinta vez fala o nome dele. E aí ele reage de verdade e vai até a caixa de som, vai até a pessoa, sabe? É incrível, muito legal. E é bem interessante, eles falam nesse documentário de que em relação aos cachorros, o estudo dos felinos domésticos tá mais de 20 anos atrasado. Então por isso que as pessoas não sabem muito bem, sabe? Não entendem direito gatos, porque não existem estudos suficientes para que as pessoas entendam o quão magnífico esse animal é, sabe? Quão inteligente, tão inteligente quanto um gato. Não é impossível treinar um gato. Inclusive, tem lá, tipo, um circo de Solé de gatos incrível lá. É maravilhoso, sabe? Super recomendo pra você que tem gatinhos e quer assistir. Pra você que não tem e talvez tenha um preconceito, não entenda direito de gato, assiste lá porque é bem legal, é super fofo, super legal entender. E assim, não é realmente dentro da mente do gato, né? Mas é pra você entender um pouco o modus operandi de um gato, entender que ele não é esse animal frio que as pessoas acham que ele gosta de ficar perto, ele gosta de carinho, ele gosta de você, ele não é da casa, é de você, sabe? É muito bacana, é um dos pontos altos do mês aí. Se você gosta de gato ou quer entender um pouco mais, vai assistir lá Dentro da Mente do Gato, tá na Netflix. E antes da gente terminar aqui, eu falar a minha última coisa que ficou entre o gostei e não gostei, deixa seu like se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, provavelmente você tá gostando do vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e volta aqui toda segunda, quarta e sexta, que tem vídeo novo pra você ao meio-dia, tá bom? Fui assistir um dinner show. O que é um dinner show? Você vai, senta numa mesa, existe um palco principal no meio de todas as mesas, e você janta enquanto acontece um show. Fui assistir o dinner show da Bela e a Fera. Eu fiz um vlog nesse dia, vou deixar ele aqui nos cards pra vocês assistirem. E eu tinha assistido alguns vídeos antes, a gente comprou, fui com alguns amigos, a gente comprou, e aí eu fui pesquisar pra saber se era um espetáculo legal, se as coisas eram caras, e descobri que sim, as coisas eram muito caras e as pessoas falavam muito bem do espetáculo, apesar de não ser um espetáculo Disney, né, oficial. E aí eu fui, vou falar que eu fiquei decepcionado? Não, eu também não fui com expectativas altas. A decoração de fora tava mais bonita que a decoração de dentro, achei os figurinos um pouco pobre. E o que eu não gostei, na verdade, é que é muito diferente da história original, sabe? Mas tudo bem, porque não é um espetáculo autorizado pela Disney, então eles não podem contar a história original de verdade, né? Eles não podem falar tudo, usar as mesmas falas, falar de todas as coisas. Até a personalidade da Madame Samovoa foi mudada, e isso é bem estranho, porque ela é muito séria, né? E ficou muito esquisito. Mas o que mais me preocupava, na verdade, era o valor das coisas. E aí a gente foi, compramos um ingresso Magic Pass, que dava acesso a gente entrar antes de todo mundo, que não fez diferença nenhuma, porque a fila inteira era Magic Pass, então todo mundo meio que estava na mesma fila, não fez diferença. E junto desse ingresso, R$45 dele era consumível. Não me lembro quando a gente pagou, se eu não me engano a gente pagou 80 ou 90 reais, e aí 45 eram consumíveis. E aí a gente comeu cada um lanche, cada um uma bebida, e ainda sobrou 9 reais. Então, se a gente tivesse comprado uma sobremesa, passaria do valor, porque a sobremesa mais barata custava acho que 26 reais, se eu não me engano. Então, mas assim, também não me atraiu nenhuma sobremesa, mas tudo bem. Existe até um momento de incitação no palco, sabe? O Lumière canta uma música sobre sobremesa para as pessoas meio que lembrarem que tem sobremesa no cardápio e pedirem. Não vi ninguém pedindo sobremesa, eu acho. Prestei atenção na mesa porque sou fofoqueira. Mas o que mais me chamou a atenção no preço era um suquinho de 200ml em caixinha assim, bicho. Custava 12 reais. Nem a Coca custava isso. A Coca custava 5. E um suco desse tamanho da Maguari custava 12 reais, 200ml de suco. Eu fiquei chocado. Mas no geral, legal, achei da hora. Gostei do efeito de transformação da fera, quando ela nega a flor da bruxa lá. Mas assim,
Acho que eu quero assistir em outro lugar, porque ele tá disponível, esse Dinner Show, em vários lugares do país. Talvez em um lugar com mais infraestrutura seja um show mais bonito de se assistir. Mas esse tá meio que oscilando. Ele é meio melhor, meio pior do mês, assim, pra mim. É isso. Bom, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui pra mim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!